Olá, um abraço a todos. Estamos começando mais um episódio desta série Grandes Temas da Sociedade, uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, com a Rede Itatiaia de Rádio. Recebendo hoje a vice-presidente estadual da OAB, doutora Ângela Botelho. Seja bem-vinda, doutora. Boa tarde, Eduardo. Muito obrigada pelo convite feito à instituição OAB Minas Gerais. Fico muito feliz, em nome de toda a advocacia mineira, estar aqui na Itatiaia. Não parece, mas a senhora faz questão de dizer que já está há 33 anos na advocacia. É um caminhar, uma trajetória, né, que o caminhar da advocacia é muito gratificante, porque faço o que gosto e o que eu sonhei para a minha vida profissional. O fato da senhora ter chegado à presidência da subseção lá de Uberlândia em 2016 com 86%. Dispensa maiores comentários que a senhora, além do exercício, do ganhar o pão, a senhora sempre teve atividade política na sua vida profissional. A atividade política institucional veio ao longo dos 13 anos já de profissão. É evidente que não caminhamos sozinhos numa caminhada institucional. A gestão ela é nossa, é de todos os diretores que estão empenhados em ter atitude e trazer resultado para a advocacia e para a sociedade em geral. Nós estamos recebendo a senhora para celebrar o Mês Internacional da Mulher, o Dia Internacional da Mulher, um momento em que se fala de conquistas e lutas. E eu gostaria de saber, essa gestão, liderada por Sérgio Leonardo, da qual a senhora é do primeiro escalão, ela está preocupada também nas questões de gênero dentro da estrutura burocrática da OAB? Primeiramente, Eduardo, quero cumprimentar todas as mulheres, não só brasileiras, mas mundialmente, e dizer que esse mês é um mês muito importante para nós, porque nós trazemos pautas temáticas relevantes para todas as mulheres, não só advogadas, mas em todos os segmentos institucionais, de entidades, do poder público e também da área privada. Então, assim, a nossa instituição OAB, que é liderada pelo nosso líder maior, Dr. Sérgio Rodrigues Leonardo, tem feito um trabalho incessante, a pessoa dele, mas também de todos os diretores, no sentido de incluir as mulheres dentro do sistema OAB. Para você ter um parâmetro, o nosso regimento nacional, estadual, ele tem 30% de mulheres para integrar as diretorias. Depois que o presidente Sérgio Leonardo assumiu em 2022, ele trouxe dentro do sistema OAB mineira 50% de mulheres em cargos executivos, em comissões, Escola Superior de Advocacia, na Caixa de Assistência dos Advogados, na nossa OAB mineira, toda executiva e também aqueles braços, tanto sociais como os de temas importantes que desenvolvemos projetos dentro da instituição. As mulheres são maioria na população, no eleitorado, na aprovação em vestibulares das diversas universidades públicas e privadas. São maioria em tudo. Mas na hora que a gente vai ver a representação política, por exemplo, a começar pelas casas legislativas, mas também nas instituições, como a Ordem dos Advogados, a gente não vê essa representatividade. Quais são os grandes desafios para virar isso? O que a gente identifica, né, todos nós, né, cidadãos, que no Brasil ainda temos nas câmaras de vereança, nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional, um percentual mínimo de mulheres presentes. Sabemos que no Congresso e na Assembleia Legislativa Nacional nós temos em média de 13 a 15% de mulheres, enquanto temos lá 500 e tantos deputados e 91 senadores. Então, veja bem, é um percentual insignificante, né, para o desenvolvimento das pautas das mulheres. Não queremos andar nem atrás e nem à frente aos homens, precisamos andar ao lado deles, até porque nós sabemos que atrás de uma mulher tem uma mãe, que não seja mãe, ela é tia, ela é filha, ela é neta, então ela precisa trazer essa experiência que ela tem da parte intuitiva, sentimental, para os sistemas, né, não só institucionais, como entidades, mas também para o empresariado, né? Tem muitas empreendedoras aí hoje, que em média são 45% de empreendedoras no Brasil.
Então, isso é muito relevante, né? Quase 50%. E a gente precisa trazer isso para a sociedade, para que traga também uma reflexão em vários segmentos de trabalho, de profissão, para que essas pessoas, essas mulheres, sejam incluídas nas entidades e instituições. Doutora, na sua experiência e na sua visão, como as leis de cotas têm influenciado essa presença feminina na política? Extremamente relevante. A lei de cotas, tanto na política institucional quanto partidária, tem sido um diferencial para o desenvolvimento dos projetos que são lançados em qualquer lugar, que seja público ou privado. Isso faz uma diferença. O que tem acontecido é que a lei de cotas ela está sendo cumprida, mas o espaço político e de poder da mulher em algumas instituições e entidades, não são liberados. Elas chegam, conseguem entrar pela lei de cotas, mas não conseguem ter espaço para trabalhar, para desenvolver o que tem de ideia, por uma questão simples. Ainda temos uma cultura ainda no nosso país do machismo, da representatividade da mulher, que às vezes não consegue ter voz dentro de um sistema qualquer. E quando tem voz, às vezes o próprio homem corta a voz dela na hora de uma exposição, de um projeto. Então, é isso que nós temos que recuar quando falamos nós, é o homem em si que está ali juntamente com os demais, trabalhando em cima de um projeto para a sociedade. É um projeto coletivo para melhorar todo o ambiente de trabalho. Doutor, eu entendi essa fala sua com opinião pessoal. Agora, a OAB se posiciona, é mais ou menos assim também que a OAB se posiciona no seu colegiado? Não, na realidade, o nosso colegiado hoje ele desenvolve um trabalho muito importante, que é trabalhar em conjunto, homens e mulheres, em cada setores e pastas específicas. A gente sabe que essas questões de trabalho, quando vem essa questão da paridade, em alguns momentos há uma dificuldade de entendimento o porquê que aquela pessoa foi eleita ali politicamente, se ela está no mérito, se ela conseguiu mesmo, fez um trabalho de excelência para que ela chegasse naquele posto. Então, na política, a gente tem desenvolvido um trabalho muito forte para que a mulher realmente se coloque no lugar que ela deve estar. Doutora, a diferença na sua Monte Alegre de Minas para Belo Horizonte ou Brasília ou São Paulo, a participação da mulher na política municipal é ainda mais difícil? No interior, há um pouco de inibição para que as mulheres cheguem aos espaços políticos e de poder. Nas capitais, Belo Horizonte não é diferente, há um desenvolvimento muito maior, até porque aqui, pela grandiosidade, né, de uma cidade como Belo Horizonte, há vários outros setores que dão engajamento para que a mulher chegue e movimentos, né, feministas, feminismo. Então, há vários movimentos sociais que conseguem trazer as mulheres para inclusão em temáticas diversas. Esses movimentos feministas, eles ajudam na medida em que cobram mais espaço ou pode atrapalhar na medida em que trata-se a mulher como se diferente fosse na hora de pleitear o seu espaço? Eu entendo que todos os movimentos, seja feminista, feminino, sindicais, de trabalho, da indústria, são movimentos muito importantes, não só da mulher, mas também dos homens. É um conjunto, né, essa união de forças para que a gente tente melhorar todas as questões que são peculiares à sociedade e que às vezes individualmente nós não conseguimos alterar até a nível de comportamento e consciência. E nós, da mídia, como é que o que é que a senhora sente quando a senhora conversa com suas colegas, quando a senhora participa das reuniões da OAB, percorre esse estado? Há um sentimento de que a mídia também contribui na descriminalização, no machismo, ou isso também está evoluindo? Eu entendo que o evoluir da mídia perante as temáticas relativas às mulheres tem evoluído bastante. Cada um com a sua responsabilidade, nós temos que pensar que a mídia, todo tipo de pessoas da população está ouvindo, vendo, seja em vídeo ou em áudio. A gente entende que a mídia tem contribuído para melhorar todo esse engajamento da mulher
em vários setores. A senhora tem, por exemplo, um representante de Uberlândia, né? A Ana, que é deputada federal, né, Ana? Ana Paula Junqueira Leão. Ana Paula Leão, é deputada federal. A senhora vê outras mulheres assim, que a senhora destacaria, umas 5, que estão em posições importantes na vida pública brasileira? Nós temos historicamente, né, mulheres que fizeram o movimento feminista, mulheres que fizeram o movimento sindical, a primeira congressista que foi uma advogada, a Berta Luz, né, a Nísia, que foi uma educadora, que foi um movimento feminista essencial. Temos também a Leolinda, que também fez um movimento também num período de revolução industrial. Então a gente sabe que são pessoas que historicamente chegaram e por isso nós estamos aqui. Mas nós temos mulheres muito competentes a nível de Senado, de Câmara Federal, Câmara Estadual, também nas vereanças dos municípios, né, da capital, cidades metropolitanas. Então eu entendo que essas mulheres estão fazendo esse movimento com o intuito de engajamento e inclusão para que as mulheres possam chegar há mais de 90 anos conseguimos votar, né? E sabemos que o votar é uma liberdade para a mulher. Até então, ele foi inicialmente facultativo, depois passou a ser obrigatório. Mas conseguimos evoluir. A partir do momento que conseguimos votar, a gente começa a ver espaços para nós estarmos desenvolvendo os projetos que temos em nossas cabeças. Se não me engano, é raro uma mulher na vice-presidência do AB Minas, certo? Nós tivemos a doutora Helena Della Mônica, que foi uma vice-presidente por 2 gestões. Eu sou a segunda e lá no meu interior, lá em Uberlândia, eu fui a primeira presidente da subseção daquela cidade. Uma luta não pode parar, agora é hora de lutar para que uma mulher seja presidente da OAB Minas? Isso já dá para vislumbrar? Eu entendo que espaço para todos tem, tanto homem quanto mulher. O caminhar de uma política institucional, ela depende de um conjunto de pessoas. E nós estamos na instituição trabalhando para a classe, para que tenhamos uma sociedade melhor. E a nossa profissão é a única profissão que está inserida na Constituição Federal que é essencial a justiça. Então, nós não estamos trabalhando só para a classe. É essencial que seja para a classe, mas nós temos que ter um olhar 360 graus para a sociedade, porque as temáticas são muitas. Nós temos mais de 100 comissões trabalhando com o deficiente, com o jovem, com o esporte. Nós temos a Caixa de Assistência dos Advogados Mineiros, que faz um trabalho social importantíssimo, não só para a advocacia, mas para todo o interior de Minas Gerais. Doutora, eu repito muito no rádio que se tivesse que escolher 3 grandes temas brasileiros para mudar o país, eu escolheria educação, educação e educação. E a educação política também é fundamental, né, doutora? Sim, a educação política é extremamente fundamental, mas nós temos itens muito relevantes que caminham junto com a educação, que é a saúde e a segurança. São 3 pastas que, se todos nós cuidássemos bem dessas pastas, não só o governo público, né, o público, mas também a área privada, nós estaríamos com resultados melhores perante a sociedade. Por falar em segurança, doutora, nesse ambiente de delegacia, eu que vi o começo de Elaine Matosinhos como delegada, bons anos atrás, uns 30, eu via muitas manifestações claramente machistas, dada a grande presença de mulheres, tanto na Polícia Militar e principalmente como delegadas da Polícia Civil, isso também ajudou a OAB a botar um mínimo de ordem, de respeito à profissional da advocacia quando ela entra nesse ambiente? O que a gente verificou ao longo dos anos é que vários setores das sociedades, a mulher chegou. Nós já tivemos comandante policial militar aqui na capital, estamos em Uberlândia como uma comandante mulher militar. Nós temos delegadas, muitas dentro do sistema da Polícia Civil. É muito importante quando a gente coloca as mulheres em algumas pastas, em alguns cargos, elas chegam, porque há situações, por exemplo, de violência contra a mulher.
Se você chega numa delegacia, seja um delegado homem, eu não sei se ele teria sensibilidade do que uma delegada mulher numa situação de estupro, de violência drástica contra a mulher. Então, isso também tem minimizado até os atendimentos para ter a sensibilidade de ouvir, porque às vezes a pessoa que foi violentada, ela se chegar próximo a um delegado para fazer a denúncia ou ser ouvida, ela se sente intimidada. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a Polícia Militar tem que anular o seu edital que estabelecia 30% das vagas para as mulheres. Entende o STF que não se pode cometer essa discriminação contra o gênero. E eu conversei com alguns altos oficiais da Polícia Militar que disseram que não estão apavorados, porque isso já acontece em São Paulo e outros estados, nas Forças Armadas também, e naturalmente a mulher ela não tem tanto interesse, tanta fixação nos concursos, por exemplo, para ser soldado da Polícia Militar. Então, que eles estimam que o percentual vai oscilar entre 20% e 30% e que isso é perfeitamente aceitável e administrável dentro dos quartéis, inclusive com cargos de gestão, né, muitos deles dentro da própria unidade. A senhora acha que essa é uma discussão necessária? Eu entendo que essa questão do percentual das mulheres em vários setores da sociedade, ele é muito importante ter um olhar bem feminino, porque assim, a mulher estando em cargos relevantes da sociedade, que tem opinião, que traz opinião para a sociedade, eu entendo que tem que ter uma discussão, mas que se garanta no mínimo 30% e que, se possível, chegue aos 50%. Nós precisamos ter essa questão parâmetro de homem e mulher equilibrado. Questão de mérito, se é capaz ou se não é, o próprio sistema vai fazer as avaliações para que ela permaneça ou seja remanejada para um cargo, né? Quando é concurso é de uma forma, quando é nomeado é outro. Mas há hoje, no regimento interno de várias instituições, para você poder fazer essas mudanças nos cargos. Bom, doutora, e no âmbito do seu trabalho, nos fóruns, por onde a senhora anda, as mulheres estão chegando em maior número da advocacia? Sim, na graduação no direito, a maioria dos estudantes da academia são mulheres. Quando se faz entregas de carteiras na OAB, a gente constata que são mais mulheres recebendo. Nos concursos públicos, né, como operadores de direito, também os exames são as mulheres que estão fazendo mais. A prova, né, do mérito para ter a carteira, que foi muito questionada, finalmente parece que venceu, ninguém fala mais nisso. O exame da ordem prevalece porque é um caminho importante para que se avalie aquele que graduou, se chegou, né, formou e precisa fazer o exame para estar inscrito na OAB. Muito bem, doutora. Para mulheres, para homens, para todos os advogados de Minas, aquele recado básico dessa gestão Sérgio Leonato, que já foi passado aqui várias vezes. A OAB está trabalhando como nunca e vai continuar trabalhando pelas prerrogativas. Sim, nós tivemos nas nossas eleições várias bandeiras a ser cumpridas, lançadas e a ser cumpridas. O presidente Sérgio Leonardo, muito preocupado com o caminhar da advocacia a nível nacional. Nós temos hoje mais de 1.400.000 advogados inscritos. Em Minas Gerais, em torno de 145 mil advogados. Nós somos o segundo estado abaixo de São Paulo em inscritos. E nós temos que ter uma preocupação muito importante com o profissional, porque são muitas faculdades. A gente sabe que a academia ela forma o graduando para ser um operador do direito, mas ele não forma para ser um advogado, um juiz, um delegado, um serventuário de cartório, um serventuário da justiça. Então, nós da OAB nós temos a obrigação de dar formação continuada ao advogado pela Escola Superior de Advocacia, também assisti-lo pelo braço social, que é a Caixa de Assistência dos Advogados, e a Ordem tem um papel extremamente importante e histórico para a sociedade, que é cuidar da sociedade por meio de seus inscritos que vão defender e cuidar dos interesses, seja da liberdade, do patrimônio, de qualquer um que estiver aí na nossa sociedade. Vamos fechar nossa prosa com duas falas da senhora. A primeira, por favor, para as mulheres advogadas, para que elas cheguem nas comissões, usem a OAB, participem da vida da OAB.
A nossa instituição OAB, ela é do advogado e da advogada, do estagiário e estagiária. Lá eles são inscritos, eles pagam anuidade, eles têm compromisso com a classe. Então, veja bem, a nossa casa ela é aberta para toda a advocacia e também para a sociedade que queira participar, colaborando com projetos, porque tudo lá é avaliado para que seja aprovado e dê encaminhamento para os trabalhos serem desenvolvidos. Então, a nossa OAB, ela é inclusiva, inovadora e estamos avançando. Agora, como esse programa fica disponibilizado nas mídias sociais da Itatiaia, e evidentemente nem todo mundo que assiste é advogado, um recado para as moças como essas duas que estão aqui, que a senhora perguntou, e aí, já fizeram vestibular? Ainda não. Para que venham para a advocacia, mas tem advogado demais, se der um tiro na árvore, cai um tantão, não sei o quê, para brincadeira aqui e acolá. É uma bela de uma profissão? Eu tenho 61 anos, né? Desde os 11 anos pensava em ser advogada e vivo da advocacia. Então sou apaixonada pelo que faço. Mas é muito importante também, né, a gente entender que todas as profissões são muito relevantes para o desenvolvimento de um país, da economia, da educação, da saúde e também da segurança. Mas é claro que se eu puder incentivar e motivar, faça advocacia. Qual é a área de atuação da senhora? Eu trabalho na área de família, sucessões, trabalhista e previdenciário. Só com problema, só com encrenca e em sigilo. Obrigado, doutora Ângela Botelho, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais. Volte sempre para esse espaço que são os grandes temas da sociedade, viu? Muito obrigada, Eduardo. Uma boa tarde e um excelente trabalho. Até a próxima, gente.